Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos então ao nosso segundo webinar neste ciclo de webinars de arquivos acessíveis em debates. Vamos ter a Daisy, dos Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia da Universidade de Aveiro. A Daisy é licenciada em Ensino de Português e Francês, é bibliotecária no SBID desde 2006. Em 2010, integrou a área de recursos digitais e apoio ao utilizador no núcleo de apoio ao utilizador e desempenha funções ligadas ao Serviço de Apoio ao Utilizador com necessidades especiais, denominado SAUN, em que garante o acesso à informação académica e científica a todos os membros da comunidade da Universidade de Aveiro que apresentam algum tipo de dificuldade visual, auditiva ou motora. Eh, Também desempenha funções ligadas ao serviço de formação de utilizadores, também aos serviços de referência e apoio à pesquisa e também na criação e disseminação de conteúdos digitais de apoio ao utilizador. O- a sua apresentação é denominada Acessibilidade Digital nos Arquivos, garantido o acesso equitativo à memória. Tens a palavra, Daisy. Obrigada, Rui. E muito bom dia a todos. Antes de mais, também queria agradecer o convite endereçado ao Sauna. Em nome da equipa, agradeço mais uma vez, não é? Aqui o voto de confiança, que será certamente um desafio para mim também, porque não tenho, e digo já desde o início que não tenho qualquer ligação aos arquivos, nem formação na área, não é? Mas vou tentar dar aqui um contributo no âmbito da acessibilidade. No fundo, o tema deste ano, não é, para a vossa Semana Internacional dos Arquivos, foi um bocadinho também desafiante. Arquivos acessíveis, acessíveis, arquivos para todos, certo? E pronto, e daí a escolha deste título, Acessibilidade Digital. Não vou falar propriamente nos espaços físicos, nas fronteiras físicas, como aquelas barreiras, não é? Sei lá, as rampas, os elevadores, os pisos táteis. Vamos concentrar mais na informação digital, portanto, criar conteúdos acessíveis. De que é que serve vocês terem aquelas tais normas todas, as diretrizes, se nem todos conseguem chegar à informação de igual forma, não é? Nem conseguem, por exemplo, uma imagem, um cartaz, uma planta arquitetónica. Se formos a pensar naquele grupo de utilizadores invisuais, por exemplo, que utilizam leitores de ecrã, provavelmente não chegarão à mesma informação que nós conseguimos, não é? Pronto, eu vou começar por então partilhar a apresentação. Se calhar tens que deixar de partilhar, não é, Rui? Obrigada. Depois ela ficará então disponível na página do evento e no final posso também guardar 5 a 10 minutinhos para eventuais questões. Portanto, qual é, no fundo, o objetivo desta apresentação? O que é que nos traz aqui? No fundo, realçar a importância da acessibilidade nos arquivos, né? Acho que é um tema que está muito pouco explorado. Provavelmente muitos de vós ainda sentem alguma dificuldade neste sentido. Portanto, encorajar a implementação de práticas acessíveis, Oh, Daisy, desculpa, não incentivar estás estas. a partilhar. Ai, obrigada. Desculpa lá, Rui. Ah, mal. Estamos a começar bem. Isto é as tecnologias, pá, nunca ajudam. Eu sou fã do presencial, pá. Uhum. Desculpem lá. Não, já está, agora. Nada como ver a carinha das pessoas à minha frente. Uhum. Pronto, agora já está ok. Pôr só aqui um quadradinho. Ok. Portanto, dizia eu o que é que nos trouxe aqui com esta apresentação. No fundo, também incentivar a implementação de práticas acessíveis, também a partilha de boas práticas nesta produção de conteúdos acessíveis. O ideal é até ver o que é que outras instituições, organizações já fizeram, tentar ver o que é que já fizeram neste âmbito da acessibilidade, não é? E partilhar. Se tivermos alguma dificuldade, tentar procurar ajuda noutros lados, não é? Que já tenham alguma prática. Destacar o papel dos profissionais do arquivo, portanto, nesta promoção da inclusão e da acessibilidade, claro, né, reafirmar este compromisso, não é, com o acesso equitativo à memória. Portanto,
fazer com que, não é, o acesso à memória seja hum, igualizado por todos, não é? Garantido a todos, não olhando à sua incapacidade. Os conteúdos da sessão, portanto, temos aqui quatro tópicos. Vou, num instante, caracterizar o que é isto da informação acessível, um conceito bastante diferente da acessibilidade. Ponto número dois, vou falar-vos de diretrizes, recomendações, bastante diferentes daquelas que o Rui vos apresentou há pouco, não é? Que são mais direcionadas para a vossa área. Aqui são diretrizes que são criadas, atualizadas constantemente para ajudar, não é? Para facilitar esta criação de conteúdos acessíveis. Depois, na parte dos conteúdos acessíveis, propriamente ditos, o ponto de partida será, por exemplo, uma organização, um serviço ter um site web acessível, começar logo por aí. E depois a informação que nós disponibilizamos nesse site, não é? Documentos Word que se transformam em PDFs, imagens, fotografias, cartazes, e plantas, como eu dizia há pouco, documentos gráficos, por aí fora. Vou também mostrar-vos um exemplo de um vídeo acessível. Não temos também muito tempo, não, é? Não dá para largar muito mais. E, em jeito de conclusão, vamos só relembrar então aqui os benefícios da acessibilidade. Ok. Portanto, informação acessível. Antes de caracterizar esta informação acessível, relembro que a acessibilidade, que é um conceito mais amplo, portanto, segundo o artigo 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a acessibilidade é uma pré-condição e um meio para alcançar de facto a igualdade para as pessoas com deficiência. Portanto, não há dúvida, a acessibilidade trabalha maioritariamente para estas pessoas que requerem algum cuidado, não é? Temos que ter aquela noção de como é que eles chegam à informação. Não chegam à informação da mesma forma que nós. Nós basta fecharmos os olhos ou taparmos os ouvidos, não é? Tem condições muito específicas. Também podem ser dificuldades motoras e por aí fora. Portanto, no fundo, assegurar que todas as pessoas com deficiência tenham acesso, numa base de igualdade com outras pessoas, aos ambientes físicos, aos transportes, aos serviços públicos, à informação, tecnologias e comunicações, quer nas zonas urbanas, quer nas zonas rurais. Porque, no fundo, isto tem que chegar a todo lado, não é? E depois as pessoas também recebem-na de forma diferente. E agora, quanto à informação acessível, portanto, isto é uma pequena parte de um todo, não é? Vamos nos debruçar agora sobre a informação acessível, é a forma como esta informação é apresentada, não é? Para que ela possa ser compreendida e utilizada por pessoas com diferentes capacidades, necessidades e contextos, independentemente do formato onde é transmitido. Porque nós, se formos a ver, somos todos produtores de informação. Num simples e-mail que enviamos ao colega de trabalho, numa simples apresentação, um webinar ou uma apresentação em público. Portanto, temos que ter aquele cuidado de saber que tipo de público é que temos à frente e tornar esta informação benéfica para todos. Portanto, enquanto que a acessibilidade trabalha maioritariamente para este público com deficiência, não é? Com necessidades específicas, a informação acessível acaba por ser benéfica para todos. E também, não é? Dou aqui um exemplo: se nós estivermos num comboio a assistir a um vídeo do YouTube, por exemplo, e se estiver muito ruído, se o vídeo tiver umas legendas, não é? Vai nos beneficiar a nós e nós conseguimos ter um bocado de percepção da informação, do conteúdo que ali se passa, não é? Que ali está a ser transmitido. Portanto, no fundo, a informação acessível tem que ser benéfica, tem que haver um padrão mínimo, que seja benéfico para todos. E esse padrão mínimo, aparece aqui nestas guidelines, não sei se já ouviram falar, as WCAG, portanto, Web Content Accessibility Guidelines. Elas existem desde 1999, com o aparecimento da web, não é, da internet. Houve aquela necessidade de haver parâmetros, padrões, regras, diretrizes, principalmente para quem vai criar conteúdo web, não é? E estas diretrizes regem-se fundamentalmente nestes quatro princípios. Portanto, a informação tem que ser perceptível, operável, no fundo, permite ser navegável, não é? Um site navegável, compreensível e robusto. A robustez já se prende mais
com uma informação que é lida através de leitores de ecrã. Daqui a pouco já vos falo sobre isso. Estas WCAG estão aqui linkadas. Eu vou aqui só transpor para vocês terem uma ideia do conteúdo. Elas vão sendo atualizadas, né? E esta é a última versão, dezembro de 2024. E reparem, também tem aqui um bom painel de navegação, que já é uma boa prática, não é? Aquele tal índice que o leitor de ecrã pode percorrer e vai saltando de uns tópicos para outros. E vocês aqui têm todas as regras, critérios de sucesso, sugestões de melhoria para os vossos textos, para as vossas imagens, para os vossos vídeos, para PowerPoints e por aqui fora. Estão a ver aqui os tópicos: operável, understandable, o robusto e por aqui fora. Pronto. Fica aqui também a dica, só a título de curiosidade. Portanto, a produção e disponibilização de conteúdos acessíveis deve ser desde o início pensada e devidamente estruturada. O objetivo é que qualquer indivíduo ou organização que cria, publica, distribui e utiliza a informação cumpra o tal padrão mínimo da acessibilidade, de forma a ser universalmente benéfico para todos. Garantir a acessibilidade digital é assegurar que qualquer conteúdo digital possa ser acedido por todos os cidadãos, não olhando à sua incapacidade. É claro que, obviamente, hoje vamos nos debruçar um bocadinho mais, portanto, tendo em conta este grupo de utilizadores que requerem um cuidado especial, não é? E vamos tentar garantir que a informação seja inclusiva, quebrar as tais barreiras, neste caso mais virtuais, não é? E que impeçam o acesso a pessoas, quebrar essas barreiras, não é? Que impeçam, porque há determinados sites, há determinados softwares que têm essas barreiras e faz com que os leitores de ecrã não naveguem de forma normal, não é? Coerente nessas plataformas. Portanto, as dificuldades específicas também já são do vosso conhecimento, temos as visuais, podemos ter daltónicos, não é? Aqueles que têm as dificuldades em distinguir as cores, como o vermelho e o castanho, o amarelo e o azul, por exemplo. Por isso é que é fundamental também não abusarmos nas cores nos sites e na informação que disponibilizamos e também em cores muito berrantes. Temos os amblyopes com a visão parcialmente reduzida, não é? E depois os invisuais, esses utilizadores requerem um especial cuidado. Auditivas, tanto a nível auditivo, não há dificuldade, e depois temos também dificuldades motoras dos membros inferiores e superiores. Por outro lado, também podemos querer chegar, não é, àqueles utilizadores que têm algum tipo de dificuldade cognitiva, de foro mental. Portanto, quais são as principais características de uma informação acessível? Começamos pela clareza, não é? Utilizar uma linguagem simples, evitar aquele tipo de linguagem informal, não é? Como a gíria ou o calão, e por outro lado, termos muito técnicos, muito robustos, porque também não, pode não chegar, não é, àqueles níveis de literacia mais baixos, às zonas rurais, não é? Aos mais idosos. Portanto, temos que ter em conta todo o tipo de público, à exceção dos advogados, não é? E provavelmente os decretos de lei, que têm vocabulário muito, muito técnico e muito específico. Portanto, quanto ao formato, também temos que ter em conta qual é o tipo de formato a disponibilizar num site, ou num e-mail, ou numa apresentação, não é? Pronto, temos o mais comum é o textual, ou a nível de Word e PDF, não é? Depois também poderemos ter a opção do áudio, os vídeos com legendas, com transcrição, com o intérprete de linguagem gestual, por exemplo, o braille. Portanto, quanto mais hum, formatos disponibilizarmos até, sei que dá um bocadinho de trabalho, é minucioso, mas se, por exemplo, num vídeo do YouTube nós tivermos três opções, que eu daqui a pouco já vos vou mostrar, podemos abranger um maior número de utilizadores, não é? Com dificuldades específicas. Quanto à estrutura, portanto, organizar claramente o conteúdo, é bom, por exemplo, criar cabeçalhos, os tais headings,
Claro que num documento gigante, com muitas páginas, a criação de um índice automático, não é? É quase que obrigatório. E isso também permite ao utilizador com necessidades especiais navegar pelo índice e saltar para um determinado capítulo sem estar a percorrer as páginas todas. Ok? Portanto, isto facilita a navegação pelo documento. Quanto ao design, o design inclusivo, temos que ter aqui em conta os tais interfaces, se são adequados ou não, o tamanho da fonte e a navegação por teclado. O que é que isto quer dizer? Se vocês quiserem fazer um teste, num documento Word até, por exemplo, ou num site web, vocês vão clicando na tecla Tab Ah, e vão vendo se ele percorre todos os conteúdos da esquerda para a direita, separa nas imagens, separa nos links, nas hiperligações e por aí fora. Portanto, a tecla Tab já poderá ser uma boa prática para nós testarmos se um conteúdo, se um determinado documento é acessível ou não. Por último, temos que ter então em conta o tal uso das tecnologias assistivas, pelos invisuais, por exemplo, ou utilizadores com dificuldades motoras, que também podem ter os membros superiores atrofiados e utilizam o leitor de ecrã, colocando um dispositivo aqui no joelho, e eles depois podem fazer movimentar e ouvir tudo o que é lido no ecrã. Ok? Pronto, coloquei aqui o JAWS e o NVDA, neste momento, provavelmente serão os mais conhecidos, os mais comuns, e depois poderão também fazer o teste, se quiserem, obviamente. Portanto, estas guidelines, as tais diretrizes, recomendações que eu vos vou falar, são gerais, portanto, não são propriamente ditas as tais WCAG, são universais, não é? Dá para todas as instituições, para todo o cidadão comum, mas hum, ligando aqui à área do arquivo, podem ter aqui algumas instituições que já promovem algumas guidelines e podem vos ajudar neste sentido. Temos, por exemplo, aqui a Society of American Archivists, que também promovem estas diretrizes, não é? Para fornecer orientações e sugerem recursos para ajudar os arquivistas a fornecer serviços e espaços que sejam acessíveis e inclusivos. Portanto, eles também têm um documento para os espaços virtuais, mas também para os espaços físicos, as barreiras físicas. No fundo, estas instituições são encorajadas a efetuar periodicamente revisões de acessibilidade, não é, abrangentes, que incidam sobre todas as áreas destas diretrizes. Mesmo que a instituição não disponha de todas as ferramentas para acomodar as diferentes capacidades de cada pessoa, ao nível físico e digital, é fundamental trabalhar neste sentido. Como eu dizia no início, tem que se unir forças, não é? E trabalhar um pouco e procurar ajuda. As recomendações nacionais e internacionais para arquivistas visam garantir que os arquivos e a informação neles contida sejam acessíveis a todos, sobretudo a pessoas com deficiência. No slide seguinte, vou-vos apresentar alguns exemplos, as tais diretrizes gerais, como eu digo aqui, portanto, as tais Web Content Accessibility Guidelines, a versão 2.2 que eu vos mostrei há pouco, embora sejam direcionadas para conteúdo web, vocês podem ver aqui um padrão internacional fundamental para a acessibilidade digital. Portanto, nós socorremos bastantes vezes estas guidelines e os nossos webinars têm sempre em conta, não é? E a forma como convertemos os conteúdos para os nossos alunos, NES, aqui da Universidade de Aveiro, nós guiamos sempre por estas guidelines. Quanto aos arquivos, lá está a Society of American Archivists, publicaram as Guidelines for Accessible Archives for People with Disabilities. Ele está linkado, vocês depois podem fazer o download e ir espreitando aqui, acho que poderá ser bastante útil. Também temos aqui o International Council on Archives, embora não tenha um conjunto único de diretrizes de acessibilidade digital tão detalhado quanto as primeiras, as Web Content Accessibility Guidelines. Portanto, o ICA promove the Principles of Access to Archives. Também vocês podem explorar um bocadinho mais. Quanto a organizações nacionais, fica aqui
um site, uma organização governamental muito conhecida, acessibilidade.gov.pt, e por outro lado temos aqui o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que também já fala nesta questão da acessibilidade. No fundo, a acessibilidade é um campo em evolução, portanto, as diretrizes e os padrões estão sujeitos a atualizações. De momento, as tais WCAG já estão numa fase de transição. Eu coloquei aqui o draft, portanto, o rascunho ainda não está oficialmente publicado, mas já podem espreitar aqui. Eles vão retirando informação, acrescentando mais critérios de sucesso, porque no fundo todas as instituições que geram um site web, que têm um site, querem alcançar o selo de ouro, o selo da usabilidade. Né? A Universidade de Aveiro também já alcançou, neste caso, vai passando por várias fases, por vários processos, até atingir o tal selo de ouro, a plenitude de um site acessível. Né? Pronto. Quanto aos conteúdos digitais acessíveis propriamente ditos, vou começar então pelo tal ponto de partida. Nada melhor do que uma instituição, um serviço, ter um site web acessível. Será que nós alguma vez pensamos nisso, não é? Eu até estar ligado à acessibilidade, confesso que nunca tinha pensado nisso. Como é que um site poderá ser acessível a este público mais especial, não é? Pronto, e eles dividem um pouco aqui em três categorias. Temos aqui a parte da estrutura e navegação. No fundo, cada vez mais estamos a ver instituições a adotar o ícone da acessibilidade. E eu vou entrar no site da UA para vos dar um exemplo e no outro também para verem a diferença. Ou então um menu de ajuda, de suporte. Temos também aquele botãozinho lá em baixo que permite clicar e voltar ao topo. Também é benéfico para nós, mas especialmente para utilizadores, não é? Que tenham mais dificuldade em navegar no site. Na estética e o desenho também conta, portanto, dar destaque àquilo que realmente interessa, poucos menus e submenus, portanto, não encher um site com demasiados menus, que é difícil para o leitor de ecrã também depois acompanhar, não é, ali a navegação. Um desenho minimalista, não colocar demasiadas imagens, porque vocês pretendem destacar alguma informação, algum cartaz. Se nós colocarmos imagens meramente decorativas, depois pode se tornar bastante confuso, não é? Portanto, como eu dizia, organizar por menus, do geral para o particular. Os criadores dos sites web que estão habituados a trabalhar com HTML, sabem do que é que eu estou a falar, não é? Têm que trabalhar neste HTML, colocando aquela parte dos cabeçalhos, dos headings, colocando as hiperligações, o texto alternativo nas imagens, portanto, tudo isso é feito no HTML, em primeiro lugar, antes de conceber o site. Desculpa. Os links são fundamentais. Se estiverem, por exemplo, se a informação estiver linkada, salta diretamente para o conteúdo principal, é uma boa prática. E depois então fazer o teste com a tal navegação por, por tabulação, pronto, com o tal tab. Até porque os invisuais têm um conjunto de teclas que eles utilizam, que permite ir para cima, para baixo, e eles têm outra destreza nesse sentido. Quanto ao conteúdo, é fundamental vocês adicionarem texto alternativo, portanto, nas imagens, porque imaginemos, vocês têm texto e de repente aparece uma imagem, se não for meramente decorativa, se vocês pretenderem transmitir uma mensagem com aquela imagem, é bom que por trás ou antes da imagem haja uma legenda, uma breve descrição do que é que aquela imagem pretende transmitir. E eu daqui a pouco no Word já vos vou mostrar como é que o podem fazer. Também é possível fazer num PDF, mas tem que ter um determinado software específico para isso. Portanto, usar cores com contraste adequado, portanto, aqui também é importante, porque se vocês usarem portanto, o texto for preto, claro, convém ter o fundo mais clarinho, obviamente. É um bocadinho como nós apresentarmos um PPT numa sala clara, podemos colocar um fundo escuro, como eu tenho neste momento,
e depois colocar as letras brancas. Portanto, criar aqui um determinado contraste. Também é bom para nós, hum, que também com o avançar da idade vamos ficar um bocadinho pitosgas, não é? Então, o tamanho da letra também é importantíssimo, não é? Se nós tivermos em conta em que ecrã, em que tamanho, em que formato é que nós vamos disponibilizar a informação. Quanto ao destaque de texto, é bom usar o negrito ou o itálico, mas dando primazia ao negrito, ok? E pronto. E depois, se tiverem no vosso site web, se tiverem vídeos, transcrições áudio, é bom também fornecer as tais legendas, como eu dizia há pouco. Um vídeo com legendas, com transcrição ou com intérprete de língua gestual. Quanto à responsividade, não é? Portanto, garantir que o site funcione em diferentes dispositivos, sei lá, dispositivos móveis, não é? Nos Androids, no iOS, nos tablets, nos computadores portáteis e por aí fora. E depois testar com os tais leitores de ecrã, os tais softwares, utilizados maioritariamente pelos invisuais, não é? Um, a testar os leitores de ecrã e, para além disso, vocês têm aqui ferramentas, eu deixo-vos aqui duas ferramentas podem testar a própria acessibilidade do site web. Chama-se Access Monitor, ok? Que também se rege pelas tais guidelines, as WCAG, e o Wave. Portanto, está aqui linkado e este vai gerar, vocês colocam lá o link do site e ele vai gerar um relatório com as diferentes anomalias, dá sugestões de melhoria e por aí fora. Portanto, tal como o Word também tem o tal Check Accessibility, o site web também é possível confirmar, não é? Verificar esta acessibilidade nos sites web. Access Monitor e Wave. E por outro lado, verificar se o site, se a informação não se perde quando se faz o tal zoom através de um ícone da acessibilidade, por exemplo. Ok? Então, pronto. Antes de passar ao Word, vou então vou saltar aqui para a página da Universidade de Aveiro, já agora. Vocês podem colocar www.ua.pt, também para dinamizar aqui um bocadinho, senão vocês adormecem. Isto também, vou buscar agora estas coisas. Eu já vou entrar por aqui. Se vocês repararem, nós temos aqui já uma imagem Não estás a que. partilhar, Daisy. Obrigada, peço desculpa. Ok, e agora sim. Agora estás a partilhar. Portanto, o portal anterior a 2020 tinha outro layout completamente diferente, outra configuração, e provavelmente se calhar pouco se falava nesta questão da acessibilidade. Reparem, esta imagem tem um texto alternativo por trás, que eu já testei, não é? E vocês, através do Tab, podem começar a ver se ele percorre estes menus. Antigamente tinha muito mais menus. Reparem, neste momento eles colocaram apenas seis, ok? Também fizeram essa redução de menus e submenus. E aqui está o tal ícone da acessibilidade, que anteriormente, a 2020, não existia. Este ícone da acessibilidade, neste caso, temos apenas duas funcionalidades. Temos a parte do contraste, em que o utilizador com necessidades visuais, não é? Com dificuldades visuais, pode chegar aqui e clicar. E reparem que ele pode colocar, ou até nós, se preferirmos, colocamos o fundo preto e as letras ficam de outra cor, não é? Com as letras brancas ou amarelas. Portanto, aqui dá a possibilidade de selecionar o contraste do site. E depois, por outro lado, podemos fazer o zoom. Se eventualmente as letras estiverem muito pequeninas, podemos fazer aqui com o magnifier, a lupa, não é? E ir aumentando a nossa informação. Pronto, este é simples, mas já vai dando, até porque
Hoje em dia, não é, os invisuais e os tais com dificuldades motoras utilizam muito o JAWS e o NVDA, à partida já quase que nem se socorrem disto, mas poderá ser útil para nós também, não é? Agora, já agora, aqui embaixo, vocês podem verificar aqui já uma questão foi acrescentada. O termo acessibilidade já consta aqui embaixo. E podem ver aqui as diretrizes, não é? De que forma é que eles se orientaram e também fizeram testes para isso ao site web. Acabaram por pedir ajuda ao Sauna, na altura, para fazer testes à plataforma, e também pediram ajuda, e nada melhor do que pedir ajuda, a um utilizador invisual, não é? Porque nós, na Universidade de Aveiro, temos 4 funcionários a trabalhar no CAJ, neste momento, que são os 4 invisuais. E então eles são uma preciosa ajuda para testar, não é, a acessibilidade dos nossos conteúdos, dos conteúdos produzidos pela UA e por todos nós, não é? Para quem depois vai disponibilizar conteúdos no próprio site. Já agora, por curiosidade, eu vou-vos mostrar aqui um site que até foi também aqui um projeto que foi criado aqui pela Universidade de Aveiro, no DEP, no Departamento de Educação e de Psicologia e Educação, que é o chamado High Lives, portanto é aqui tipo uma comunidade, uma partilha que os utilizadores, não é, com necessidades especiais podem vir aqui confraternizar também. E reparem, aqui embaixo temos o tal ícone da acessibilidade, estão a ver? Muito mais trabalhado, desenvolvido que o portal da UA. E reparem que eles podem optar também aqui pelo contraste. Vão vendo aqui isto a mudar, estão a ver? Até chegar novamente ao normal. Se quiserem colocar o texto maiorzinho, também é possível fazê-lo. Dá para também colocar espaçamento das linhas. Portanto, isto tem uma panóplia de funcionalidades. Dá para omitir, esconder as imagens, para quem não quiser estar a ouvir, não é? Esta questão das imagens. Hide image. Estão a ver? Pronto, este está, pronto, a nível da acessibilidade e a nível deste ícone, está espetacular, na minha opinião, não é? Pronto, que isso. Pronto, foi só mesmo a título de curiosidade, não é? Ver aqui um ícone um bocadinho mais desenvolvido. Também temos que avançar, senão. Portanto, voltando aqui à apresentação, eu vou já aqui à parte do Word. É claro que o Word acaba por ser a forma textual que nós comunicamos no dia a dia, que nós depois acabamos por partilhar mais os nossos conteúdos. E, segundo as tais guidelines, as WCAG, um Word poderá ser acessível se nós tivermos estes cuidados, estas boas práticas, criar os tais cabeçalhos, os tais headings, e eles dizem que podemos começar por criar o heading 1 com Arial, por exemplo, negrito e a 16. O heading 2, que já será um subtópico, não é? Há um tópico não tão importante, temos aqui Arial Negrito 14 e por aí fora. Portanto, eles vão nos dando estas indicações. É claro que, a nível do tipo de letra, eu já vos mostro aqui, só para terem aqui uma ideia, o tipo de letra, estão a ver? Eles recomendam aquelas letras mais redondinhas, como a Roma, Verdana, Calibri e Arial. Porquê? Porque há letras são muito rebuscadas, têm uma serifa, chamada serifa, estão a ver aqui, e depois pode ficar um bocadinho confuso para um leitor com baixa visão, ou até para nós, se for projetada a uma distância de vários metros, não é? Então, se tivermos uma letra também mais redondinha, não é? Mais normal, mais legível, é fundamental. Reparem, eu aqui estava-vos a falar então da tal marcação dos cabeçalhos, criar o tal índice. Claro que se for um texto pequeno, com 2 ou 3 tópicos, podemos criar na mesma, ok? Mas um índice automático será mais fiável, não é? Para uma dissertação mestrado, uma tese de doutoramento, um trabalho que temos que entregar com várias páginas, não é? E criarmos o tal índice automático. Aqui simplesmente podemos criar os tais headings sem criar o índice, porque do lado esquerdo do nosso documento nós podemos ativar o painel de navegação, é o chamado Navigation Pane, como diz aqui.
Portanto, ao criar esses cabeçalhos, ativamos o painel de navegação e ele vai-nos abrir uma janela na lateral esquerda com todos os cabeçalhos e menus que nós criamos. Continuando aqui quanto ao tipo de letra, quanto ao formato da letra, o tamanho também é importante. No corpo do texto, utilizarmos no mínimo 11, ok? Pode ser 11 ou 12. Claro que os títulos e subtítulos terão que ser um bocadinho maiores, tamanho igual ou superior ao corpo do texto. Convém alinhar o texto à esquerda, porque se vocês repararem, se justificarem o texto, por vezes ele abre, faz um espaçamento entre as palavras e os leitores de ecrã podem ter alguma dificuldade, em passar nessas palavras, né, nessas letras. Portanto, evitar justificar. E evitar também o sublinhado e o itálico, dando primazia ao negrito. A questão das imagens é fundamental. Pronto, é um bocadinho problemático, principalmente para os nossos leitores invisuais, que se socorrem dos tais leitores de ecrã, não é? Porque se a imagem não tiver uma legenda antes ou na própria legenda por trás da imagem, não é? Um texto alternativo, portanto, o leitor não acede ao conteúdo dessa imagem. Se a imagem for meramente decorativa, claro, nós vamos marcá-la como meramente decorativa e aí o leitor de ecrã passa imediatamente para o texto seguinte. Portanto, passa na imagem, não lê, salta a imagem e passa para o conteúdo seguinte. Pronto. E eu no Word também vou-vos mostrar como é que vocês conseguem introduzir o texto alternativo nas imagens. Paginação. É importante, do início ao fim, na página, não é? Quanto às abreviaturas, se nós colocarmos apenas o A no texto, obviamente que não haverá o tal conhecimento imediato, não é? Da Universidade de Aveiro. Portanto, idealmente, colocamos por extenso, não é? O nome da organização, da instituição, do grupo, do que for, não é? E depois podemos colocar a sigla logo a seguir, como eu dou aqui o exemplo. E nas vezes que citarmos novamente a Universidade de Aveiro, já poderemos colocar a UA. Portanto, já houve esse conhecimento prévio. Pronto. Depois, se nós quisermos transformar esse Word em PDF, portanto, para enviar o ficheiro a alguém, por e-mail, para disponibilizar na página web, no site, portanto, nós vamos acabar por gravar esse PDF, esse Word em PDF e depois há aqui algo que temos que manter. Portanto, tanto trabalho a criar aqueles campos semânticos, né, dos cabeçalhos, do texto alternativo, das hiperligações, temos que manter esses, não é, esses parâmetros no PDF. Mas para isso temos que ativar aqui uma opção, se bem que agora dá uns 2 meses para cá, a Microsoft Office já tem essa sensibilidade e já ativa por defeito estas opções. Portanto, ao gravarmos como PDF, vamos confirmar se temos estas opções ativas. Portanto, Save Document Properties, Document Structure, Tags for Accessibility. Se estas duas opções estiverem ativas, o PDF vai manter estas marcações semânticas que criamos no Word, está bem? Pronto. É claro que depois o PDF, um PDF sozinho, que alguém nos enviou, né? Ou que vamos disponibilizar, que não seja proveniente de um Word, também é possível verificar a acessibilidade dele. E eu deixo aqui um validador do Office, não é? Que da parte do Adobe Acrobat Professional, por exemplo. Este é uma versão paga, mas vocês podem solicitar através da instituição. E aqui vocês também podem ativar o tal validador da acessibilidade do próprio PDF e verificar se um PDF que chegou a vocês, não é, tem estas marcações semânticas, se tem texto alternativo, através do Adobe Acrobat Pro. E depois dá para efetuar o OCR, o tal reconhecimento óptico dos caracteres, definir o idioma do documento e adicionar o tal texto alternativo. Se vocês quiserem depois saber mais um bocadinho sobre este Check Accessibility do Adobe Acrobat Pro, está aqui linkado. Pronto, eu vou num instante aqui ao Word, também não me posso alongar muito. Que horas são? Eu tenho aqui um documento já preparado, pronto, para não estar a perder muito tempo.
Já vos mostro aqui a tal criação dos cabeçalhos. Como é que nós podemos, então, tornar, não é, esta leitura mais acessível. Ok, deixa-me só fechar aquele bloqueio aqui. Ok. Pronto, reparem, eu tenho aqui os tais cabeçalhos, né, que estão aqui marcados. E como é que eu posso ver esta marcação? O tal Navigation Pane. Vocês podem já ativá-lo aqui. Se eventualmente depois vos fizer confusão, vocês podem fechá-lo, né? Vocês vão ao menu View, ao menu Ver, e depois ativam aqui a opção Navigation Pane. E pronto. E aqui acaba por ter um bocadinho o tal índice automático, entre aspas, não é? E permite ao leitor invisual navegar através do leitor de ecrã e verificar aqui, não é, os tais tópicos do documento. Por outro lado, reparem, como eu vos dizia há pouco, quanto ao alinhamento do texto, ele está alinhado à esquerda. Eu vou aqui à Home, à base. Se eu colocar justificado, era aquilo que eu vos estava a querer mostrar há pouco, né? Nós temos aqui um formato um bocadinho diferente, até a nível estético também não é muito engraçado. Pronto. É aqui, pronto. E também optei aqui pelo Calibri, tipo 11, e se repararem, vocês ao criarem os tais cabeçalhos, podem vir aqui, não é, aos próprios headings com o botão do lado direito e vocês aqui vão criando o tal Calibri 16, não é? A negrito, e podem depois selecionar a cor, não muito berrante, obviamente, não é? Pronto. Reparem, quanto à imagem, vocês podem colocar, podem ter já este hábito, não é? Normalmente nos trabalhos académicos há muito aquela questão do índice de imagens, depois temos figura 1, figura 2, figura 3, e às vezes encontramos a legenda da imagem aqui. É claro, tem uma breve legenda, mas por trás desta imagem, o leitor de ecrã ainda pode ler algo mais detalhado, não é? Eu já vos vou indicar como. A fonte da imagem está linkada. Se repararem, eu não coloquei a hiperligação fora do texto. Portanto, é uma boa prática, linkar o próprio texto com a hiperligação. Ok? Também tenho aqui uma tabela. As tabelas também não podem ser muito complicadas, com demasiadas células e por aí fora. Reparem, eu tenho aqui estes cabeçalhos que, se eu continuar, por acaso aqui não fazia muita moça, mas se eu continuar a tabela na página seguinte e eu quisesse relembrar os cabeçalhos ao leitor de ecrã, não é? Convém eles aparecerem de novo. Se repararem, eles nem estão passíveis de serem selecionados. Então, o que é que eu posso fazer? Seleciono aqui estes meus cabeçalhos das células principais, vou aqui à Table Layout e faço Repeat Header Rows. Portanto, o que é que ele vai fazer? Cada vez que eu passar a tabela para a página seguinte, ele vai-me repetir os cabeçalhos principais de topo. Está bem? Lembrando ao utilizador em visual, e até é bom para nós, não é? Quais são os campos principais, não é? Os tópicos principais da própria tabela. Outra questão aqui, já agora. Reparem que eu tenho aqui uma frase noutro idioma, portanto está em inglês, não é? O leitor de ecrã provavelmente pode chegar aqui, se não tiver selecionado o idioma, o inglês, pode chegar aqui e ler e ficar meio baralhado, porque ele está a ler em português, não é? Ao leitor invisual. Se vocês tiverem algo então para destacar noutro idioma, podem vir aqui ao menu Review, rever. Já poderiam ativar aqui o tal validador do Office, aqui do Word. É um validador que é passível para o Word, PowerPoint, Excel e o Outlook também. E então aqui no Language, vão aqui a Language, estão a ver? Language Proof. Set Proofing Language. Neste caso, vocês já e viriam confirmar, por acaso, poderiam colocar United Kingdom ou United States, mas se tivessem português, depois selecionavam aqui o English, ok? E à partida, o leitor de ecrã já vai saber que terá que ler, não é, no inglês. Pronto, para ativar o tal validador do Office, vão aqui, Check Accessibility.
Portanto, abre-se um assistente, agora, hoje em dia quase que é o assistente virtual, não é? Mas é da acessibilidade, e ele vai dando aqui um relatório de algo, não é, que eu possa melhorar, ou que algo que esteja em falta. Neste caso, o Color and Contrast tem aqui um visto, não é? A cor e o contraste está ótimo, ele não aponta nada. Mas aqui, no Missing All Text, reparem que ele até direciona diretamente para o local onde eu tenho a falha. Portanto, aqui não tenho qualquer descrição da imagem, não é? Então, vocês podem escrever aqui, por exemplo, computador portátil, por aí fora, não é? Em cima de uma mesa, não dar muitos pormenores, portanto, se forem cores razoáveis que sejam fáceis de detectar, não é? Mas se forem cores assim um bocadinho ambíguas, não dar muitos pormenores. E depois vocês poderiam colocar com a seguinte informação no leitor, no ecrã, e escrever a mensagem que está no próprio computador. Eu não vou escrever para não perder tempo e faziam save. E reparem que ele agora já tem aqui um visto. Está check. Ok? Se, não, se estiver em falta, ele também vai dando aqui algumas tips. Se estiver em falta, vocês clicam lá e ele sugere-vos, não é, melhorar isto ou aquilo. Portanto, é sempre bom ativarmos este validador, este check accessibility do Office. Pronto, é uma mais-valia. Pronto, se eu agora quiser transformar em PDF, save as PDF, reparem, eu posso fazer aqui browse, desktop, vou selecionar o formato que pretendo e reparem que aqui nas options, isto antigamente não estava ativo. No ano passado, pelo menos, quando eu dei o meu último webinar, não estava. Então temos que ativar estas opções. Mas penso que agora, por defeito, já não haverá necessidade de estar com este trabalho. Pronto. Mas por simples não custa nada. Também é só um segundinho que perdemos das nossas vidas, não é? Pronto. E ele agora aqui vai manter, e o leitor de ecrã chega aqui a esta imagem e vai ler o texto que está por trás, né? Também podem colocar aqui uma descriçãozinha antes, e por aí fora. Ora, voltando então à apresentação. Portanto, recordo aqui o tal validador do Office, do Office, não é? Do Word é um, que é o Check Accessibility, que eu mostrei-vos. O validador do PDF já será outro, ok? Não confundir. Quanto à digitalização acessível, é claro que o Rui, na primeira apresentação, e falou muito bem, não é? De descrever aquelas regras todas. Pronto, eu não domino essas questões, mas, obviamente, aqui, tendo em conta a acessibilidade, não é? Antes da digitalização, e é um passo, um processo que nós temos sempre em conta, o Sound tem em conta, quando disponibiliza capítulos de livros digitalizados, livros na íntegra aos alunos, portanto, com bibliografia recomendada, nós vamos buscar os livros às estantes, olhamos para os livros e vamos verificar se está rasurado, se está escrito. Claro que se estiver a lápis é ótimo, nós conseguimos apagar, pegamos nas borrachas, mãos à obra e apagamos essas anotações. Agora, se estiver a caneta é mais complicado, porque depois na digitalização vão aparecer rabiscos, riscos, não é? Coisas escritas, que também não é muito benéfico, nem para nós, nem para o leitor que utiliza o leitor de ecrã, não é? Pronto. Portanto, primeiro ponto, verificar então se há riscos e rabiscos, como eu costumo dizer. No próprio digitalizador, ativar a tal opção, o OCR, né, que é um termo, um estrangeirismo, um termo internacional, Optical Characters Recognition. Nem todos os scanners, os digitalizadores dizem da mesma forma. Há uns que dizem Searchable PDF e vocês ativam essa opção, não é? Eu não tenho esse conhecimento, mas no nosso caso, portanto, vamos ativar o OCR nas definições do digitalizador. Portanto, permite converter um texto num formato editável, né? Permitindo copiar texto e também ter o tal acesso às imagens, não é? Pronto. Porque muitas vezes poderemos receber um PDF que está sem o OCR
E eu até já vos posso mostrar aqui um exemplo, só para terem uma ideia. Se eventualmente nós recebermos um PDF como este, nós também não conseguimos copiar, estão a ver? Ele está como imagem, portanto não está editável, não dá para copiar texto e o leitor de ecrã não vai conseguir ler o conteúdo deste PDF. É claro que hoje em dia já existem softwares que permitem pegar no PDF e passar o OCR. Há softwares que são gratuitos, vocês conseguem encontrar na web um PDF, um I Love PDF, por exemplo, e depois há outros que são pagos, como o AB Fine Reader, o tal Acrobat, Adobe Acrobat Pro, pronto, precisam de licenças. Pronto, fica aqui também a dica. Não esquecer o OCR, então, digitalizações. E depois, quando vocês também podem identificar o idioma, o próprio idioma, também dá para fazê-lo no digitalizador, e atribuir um ficheiro, um nome ao ficheiro, não é? Breve, não muito extenso e não muito confuso. Já agora, pronto, já que vocês também falam muito em cartazes, em plantas, não é? Arquitetónicas, pronto, são materiais um bocadinho diferentes que estamos habituados a trabalhar. Hum, Obviamente, nós até fizemos o teste com o Jorge Anjos, o nosso querido colega do CAS, que é invisual. Enviámos-lhe esta planta. Obviamente que o leitor de ecrã não conseguiu ler, não é? Mas tentámos estudar aqui algumas alternativas, não é? Para que vocês possam contornar esta situação. Ah, Lá está, vocês devem adquirir um tal software, um Adobe Acrobat Pro, por exemplo, não é? Para vocês depois irem às opções da acessibilidade e tentar criar o tal texto alternativo, né? Adicionar com o botão do lado direito, clicam na imagem e depois escrevem o que pretenderem. E eu até dou aqui um exemplo curtíssimo uma descrição de uma planta. Obviamente que eu não coloquei a descrição desta planta, também para não a identificar, mas deixo aqui também um exemplo como vocês poderão colocar, não é, nesse tal alt text da imagem. É fundamental descrever a orientação da planta, não é? Norte, sul, etc. Identificar o tipo de edifício, número de pisos, por exemplo, mencionar a escala, se ela estiver visível, as divisões principais ou não, circulações e as dimensões aproximadas, obviamente. Ah, Em último caso, também há esta opção de haver uma audiodescrição associada. Portanto, para além de estar lá, por exemplo, se vocês disponibilizarem no vosso site web, não é? Disponibilizarem o PDF ou uma imagem, não é? E também colocar ao lado uma audiodescrição, portanto, uma gravação ou MP3, talvez, explicando a própria planta. Isso também é possível e torna o documento mais acessível. Por último, e para não me alongar mais, como veem, está muita coisa para falar sobre a acessibilidade, não é? A parte dos vídeos também, se vocês quiserem disponibilizar ou até relatar algum conteúdo, através do formato vídeo, não é? Eu falo especificamente aqui do YouTube, que no fundo também são aqueles que nós mais assistimos, mais recorremos, não é? Mas hoje em dia, cada vez mais nós assistimos a vídeos até feitos por nós, no Instagram, na própria televisão, nós já vemos que as legendas fazem parte nos filmes da Netflix, por exemplo, mesmo que seja um filme português, dá para ativar as legendas na Netflix e também pode ser bom e útil para esses utilizadores, não é, e visuais. Portanto, é fundamental haver legendas nos vídeos do YouTube. Elas são possíveis de ativar e de desativar. Portanto, o leitor, quem cria o vídeo, quem o coloca no YouTube, tem essa possibilidade de escolha, dar essa escolha ao utilizador, de permitir selecionar, Eu ok, não as estou a close falar caption pela e as tua open filha. caption. Isto E para além das legendas, cada vez mais, e até na própria televisão, não é? Somos acompanhados diariamente por tais intérpretes de língua gestual. Portanto, é uma profissão já muito reconhecida e regulamentada, portanto, é fundamental para garantir, não é, e faz a comunicação entre os surdos, não é? Ou com deficiência auditiva.
Por outro lado, para terminar, temos aqui a transcrição. A transcrição acaba por colocar tudo o que é falado por escrito. Pode ser uma mais-valia para quem depois pretende fazer uma pesquisa no próprio vídeo e as palavras-chave não são recuperáveis via áudio, mas sim através dessa tal transcrição. Eu trouxe aqui um exemplo de um vídeo para terminar. Meu Deus, já é meio-dia, peço desculpa pelo atraso. Portanto, tenho aqui um vídeo, por acaso foi engraçado tê-lo encontrado, que faz parte aqui do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e tem aqui TT mais inclusiva. Se vocês clicarem aqui, veja aqui, vamos ter uma intérprete de língua gestual portuguesa. Fala o seu carro. Vá, compramos o seu carro.pt. Introduz. Skip. O Arquivo da Torre do Tombo é o Arquivo Nacional de Portugal e um dos mais antigos do mundo. A mais recuada referência é do ano de 1378, quando estava instalado numa das torres do castelo de São Jorge. Portanto, reparem que aqui temos apenas a intérprete, não é? Com a tal comunicação para os surdos, mas nós podemos chegar aqui, estão a ver, e ativar as legendas. Portanto, os próprios utilizadores com necessidades especiais também já estarão a par destas funcionalidades e podemos chegar aqui a ativar, e lá está, se nós estivermos no tal local cheio de ruído, podemos ativar as legendas e ir lendo não é, o que é que vai aqui acontecendo. Por outro lado, podemos desativá-las novamente e reparem, eu falei-vos há pouco da transcrição. Aqui está em inglês, mas também diz transcrição, não é? E vamos colocar Show Transcript, portanto, mostrar a transcrição. E o que é que ele faz? Ele abre a janela do lado direito e vai colocando por escrito tudo o que é falado. É claro que às vezes uma palavrinha ou outra poderá não corresponder à realidade, é normal, não é? Pronto. Às vezes nós podemos falar um bocadinho mais para dentro, ou dizer algo, e em Aveiro, por exemplo, trocamos os Vs pelos Bs, não se admirem, mas pronto, fica aqui também esta dica quanto, não é, à parte dos vídeos acessíveis. Vou voltar aqui à apresentação para terminar. Pronto. No fundo, quais são os benefícios da acessibilidade digital? Ampliarmos o acesso à informação e à cultura, obviamente, não é? Tornar o acesso à memória ehm, mais, pronto, mais eficaz. Incluir todos os cidadãos, independentemente das suas especificidades. Portanto, a tal informação acessível não se refere apenas aos utilizadores com necessidades específicas, mas sim, não é, ao cidadão no seu todo, no geral, em todos os contextos, em todas as realidades. Portanto, melhorar a usabilidade para todos os utilizadores, tanto dos sites web, das informações aí presentes, da forma como comunicamos, da forma como transmitimos a informação. E, no fundo, também estamos de acordo com a legislação, a cumprir diretrizes, também acabamos por ficar mais seguros, mais confiantes, não é? Se estivermos a transmitir informação tendo em conta estas guidelines, estas diretrizes. E por último, claro, obviamente, fortalecer esta missão, não é, dos arquivos como um serviço público. Ao tornarmos a informação acessível, promove-se a igualdade de oportunidades, a autonomia e a participação plena de todos no acesso à informação, à memória. Portanto, não é preservar os tais ficheiros, como dizia o Rui, mas sim preservar a memória de uma forma acessível. Pronto, e eu fico por aqui. Também, se tiverem alguma dúvida, podem colocar as vossas questões agora, ou se preferirem, depois podem contactar-nos por e-mail, através do cebidmesound@ua.pt. Também deixo aqui o nosso contacto telefónico. E pronto, estou aberta a alguma questão. Sei que é muita informação junta. Muito obrigado, Daisy. Muito. Obrigada eu mais uma vez pela oportunidade. Não, isto veio, só veio reforçar o quão importante e qual é a importância de trabalharmos todos no open space, porque claramente mostra que áreas conseguem se trabalhar e contemplar-se entre si, Complementar, não é? exatamente, e é importante
ter esse ponto de vista. E lá está, a tua apresentação incide nessa parte, porque uma pessoa não consegue fazer tudo e tem que haver outras pessoas com outras valências que claramente entram nesta parte, e esta parte da acessibilidade em arquivos é uma coisa que tem muito pano para mangas pronto, e lá está, plantas de arquitetura, como já tinha feito essa questão, como é que se vai fazer a acessibilidade, não é? E claramente não é algo fácil, não é? Tem-se que estar ali, de Sim. certa forma, a descrever a planta. Nem eu nunca tinha pensado em trabalhamos com esses documentos, Pois. mas, mas pronto, é como eu dizia há pouco, é partilhar boas práticas, tentar procurar quem já tem essas práticas lá fora, Uhum. eh, e procurar ajuda, não é? Pronto. Exatamente. Muito obrigado. E não sei se alguém tem alguma dúvida, se não podem também mandar Não por sei se aqui e-mail. no chat colocaram alguma questão, acho que não. Não. Foi a elogiar, ainda Oh, bem. obrigada, obrigada. Foi, Espero que tenha sido possível. Estamos nos a entusiasmar, perdemos a noção do tempo, não é? pois, o tempo é sempre escasso porque sempre há sempre muito mais a dizer. Prontos, se não houver dúvidas, quem quiser pode depois também Sim, posso mandar por colocar aqui e-mail. o e-mail da sauna também. Exatamente. Pois a apresentação e a gravação da apresentação vai estar disponíveis na página da internet, da página web, neste caso, e estejam à vontade. Por isso, e obrigado, Daisy, mais uma vez, por teres aceitado este desafio e, de certa forma, teres também saído um bocado da tua zona de conforto, não é? Porque é algo novo, mas isso é que Obrigado. é. E parabéns também a vocês pelo vosso trabalho. E vai ser uma semana intensa e certamente É, e eu vou é. assistir para aprender também. Claro, claro, e isto é Bem. sempre importante também transmitirmos, não é? Porque às vezes pode não ser da nossa área, mas aprende sempre alguma coisa que nos vai ser útil no futuro. Por isso, aprende sempre alguma coisa. Por isso, olha, Daisy, muito obrigado então. Uma excelente apresentação e a todos os participantes, muito obrigado. Quem quiser ainda participar depois no simpósio a nível de online, que envie o e-mail para arquivo@ua.pt para efetuarmos a inscrição, porque as inscrições presenciais já estão encerradas. Ok? E também gostaria de informar que ainda está disponível as inscrições para o webinar na quinta-feira, o último deste ciclo, que vai ser dado pelo Dr. Trevor Owens, que foi o diretor da Biblioteca Digital, do Serviço Digital da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América, na quinta-feira, entre as 3 e as 4, o webinar, e quem quiser ainda se pode inscrever, que as inscrições ainda estão abertas. Tem tudo na nossa página da web. Portanto, muito obrigado a todos e até Fica uma bem. próxima. Obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigado.